Gugu Liberato sofre acidente em casa nos Estados Unidos e segue internado em UTI. Você acompanha agora a trajetória de sucesso de um dos maiores apresentadores do país. Ele sempre teve um carinho especial por Goiás e veio ao nosso estado 2 vezes. É o que mostra a reportagem de Rosane Ferraz. A assessoria de imprensa de Gugu Liberato informou que o apresentador fazia um reparo no ar-condicionado da casa comprada por ele em Orlando e que o piso do sótão teria cedido e o apresentador caído de uma altura de 4 metros e batido a cabeça em um móvel. As informações também são de que Gugu passou por cirurgia na cabeça e que permanece na UTI. A família do apresentador já está em Orlando. A mãe dele, Maria do Céu, de 90 anos, foi ainda ontem para o hospital onde o apresentador está internado. Gugu Liberato teria ido para Orlando para as festas de final de ano com a mulher e os 3 filhos, gêmeas de 15 anos e um menino de 18 anos. Apresentadores e jornalistas que trabalharam com Gugu no SBT também seguiram para Orlando. Augusto Liberato começou no SBT como office boy. Se tornou um dos maiores apresentadores do país. Carreira que teve início também aqui no SBT. Novembro de 1982, estreava no SBT o primeiro programa de sucesso de Gugu Liberato. Viva a noite! Várias bandas foram lançadas no Viva a Noite. Gugu criou vários quadros, como Corrida Maluca, premiada no Japão. Em 1993, Gugu lançou seu programa mais marcante, o Domingo Legal, que levou o apresentador várias vezes à liderança na audiência. Gugu ficou no SBT por 35 anos, 16 anos à frente do Domingo Legal, programa que foi sucesso de audiência. O último Domingo Legal que Gugu Liberato apresentou no SBT foi em junho de 2009. Depois disso, assinou contrato com a TV Record, fez um programa com o nome dele e apresentou um reality show musical. Gugu Liberato esteve em Goiânia por 2 vezes. Em 1999, um tumulto tomou conta da sede da TV Serra Dourada em Campinas. A rua teve que ser fechada por causa do grande número de pessoas que foram ver Gugu Liberato. Gugu Liberato veio a Goiânia só para conhecer a TV Serra Dourada. Ele recebeu o carinho dos goianos. Participou ao vivo do Jornal do Meio-Dia. Fiz questão de vir aqui agradecer vocês, profissionais, meus colegas de profissão. Enquanto esteve no SBT, Gugu Liberato sempre teve muito carinho por Goiânia e com a TV Serra Dourada. Abriu espaço total para a nossa emissora durante a cobertura do sequestro de Wellington Camargo. O sequestro, no final de 1998, foi um dos maiores da história no país. Wellington Camargo ficou mais de 100 dias no cativeiro. Um pedaço da orelha do irmão de Zezé de Camargo e Luciano foi enviado como prova de vida deixada na porta da TV Serra Dourada em nome de Jordevar Rosa. Gugu Liberato permitiu que a TV Serra Dourada ocupasse boa parte do programa dele falando do caso. No dia em que Wellington Camargo foi libertado, em março de 1999, Jordevar Rosa estava lá, com a primeira entrevista exclusiva com seu Francisco, pai de Wellington Camargo. Eu vou passar o microfone para o senhor fala com o Gugu, por favor. Vamos lá. Oi, Gugu. Estamos aqui muito alegre, graças a Deus, o Edson está em casa. Em 2009, Gugu retorna a Goiânia e vai a Trindade. Foi quando a Romaria de Trindade foi destaque no programa Domingo Legal. Gugu Liberato entrevistou o padre Robson de Oliveira. Mais uma vez, o apresentador atraiu uma multidão de pessoas.
Ontem surgiram notícias na internet de que Gugu Liberato teria morrido, mas a assessoria de imprensa fez questão de desmentir os boatos e informar que o apresentador continuava internado na UTI. Pessoas próximas ao apresentador publicaram que o estado dele seria grave. Um boletim médico sobre o estado de saúde de Gugu Liberato é esperado para esta sexta-feira. Olha, a assessoria de imprensa do apresentador informou que o boletim médico com as informações atualizadas do estado de saúde será divulgado durante a tarde de hoje. E nós estamos recebendo aqui o médico Durval Pedroso, ele é diretor técnico do HGG e presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Estado de Goiás. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Qual é o protocolo que determina a morte de uma pessoa? Então, o protocolo de diagnóstico de morte encefálica ele é um protocolo médico legal, ele segue uma diretriz em que dois médicos em intervalos de tempos diferentes vão avaliar esse paciente e vão determinar se realmente os reflexos estão todos abolidos, ou seja, o coma daquele paciente é um coma de fim de atividade cerebral. A título de confirmação desses exames clínicos, realiza-se exames complementares. No caso de atividade elétrica do cérebro, no eletrocefalograma, ou de fluxo sanguíneo cerebral, no caso o Doppler transcraniano ou a arteriografia cerebral. Então, diretor, seria esse o caso por conta daquele período de 48 horas que todo mundo está esperando, né, que saia esse boletim? É um período de 48 horas sempre para fazer isso? Não é. Na verdade, existe uma diretriz, né, do CFM, que é a 217317, e essa regulamentação ela coloca que os pacientes com 6 horas já em observação, com o diagnóstico, com o sabido qual a causa do coma, no caso, por exemplo, dele, um traumatismo crânioencefálico, e na suspeita da morte cerebral, isso já pode ser desencadeado. A suspeita é só, muda-se o tempo para mais de 24 horas quando é uma sequela após uma parada cardíaca em que falta oxigenação no cérebro. Então, a partir de 6 horas já se pode ter essa noção e iniciar o processo de diagnóstico. E o senhor disse que a avaliação é feita por 2 profissionais em um intervalo de quanto tempo? Então, a regulamentação hoje coloca que o intervalo mínimo deve ser de 1 hora. Então, um profissional deve estar capacitado na área de medicina intensiva, na área de neurologia, ou de neurocirurgia, ou de neurologia pediátrica, para poder fazer essa avaliação. Aonde não se dispõe esse especialista, as pessoas, outros médicos são capacitados. Existe um treinamento para que isso seja feito. É feito uma avaliação e com intervalo mínimo de 1 hora, um outro profissional realiza uma nova avaliação. Quais reflexos são observados? São todos reflexos supraespinhais, ou seja, os reflexos de atuação do cérebro. O reflexo que fecha as pupilas, que movimenta o comando dos olhos e vários outros, e por fim, o teste da respiração, que é chamado de teste de apneia. O teste de apneia é quando você coloca o paciente para tentar respirar e como a respiração ela é controlada a nível central do cérebro, detectando-se a morte cefálica, a pessoa não respira, então ela fica em apneia. Bom, vamos aguardar, né, a divulgação desse boletim. Estamos aqui rezando, estamos orando, sabemos que a situação realmente é muito delicada, mas para Deus nada é impossível. Eu quero agradecer a participação do diretor técnico do HGG, Dr. Durval Pedroso, pelas explicações. Boa tarde, senhor. Eu que agradeço a oportunidade e é muito importante levar essa informação para a população, para as pessoas entenderem que muitas vezes a morte cefálica, ela acontece de uma forma na maioria das vezes, não sempre é súbita, é aguda. E isso é muito difícil para a família entender, para isso ser passado, e é só através da disseminação do conhecimento que as pessoas podem estar mais preparadas para entender esse diagnóstico num momento tão difícil. Obrigada mais uma vez.